Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como jogar Be a Nurse no Roblox, ser uma enfermeira. E hoje eu vou estar mostrando pra vocês esse tutorial e sigam o vídeo, vão seguindo o vídeo pra vocês verem o que vocês acham. Vou fazer um tutorial bem rapidinho pra mostrar pra vocês o que cada personagem faz, o que cada paciente exige, tá bom pessoal? Pessoal, primeiro nós vamos vir para esse local e vamos levar o paciente até um quarto que esteja vazio. O quarto vazio é o quarto que tem um número com a cor azul. Aqui, pessoal, eu adiciono o paciente aqui e nesse caso ele estava mais grave. Então eu coloquei a máscara respiratória e o médico ali do lado. A paciente pediu gelo, então eu fui pegar para ela na geladeira. Pessoal, esse kit médico, ele é muito comum e ele é muito utilizado no final do procedimento. Então, depois que a gente utiliza ele, o paciente sempre vai pedir pra gente colocar a receita, né, do remédio deles ali nessa máquina. Então, vocês vão colocar na máquina e vão esperar. Bom, pessoal, aqui eu dei o remédio e liberei a minha paciente. E é simplesmente isso. O discharge ali, que eu não sei se eu falei muito certo, que é em inglês, é para liberar a paciente. E depois eu limpo o quarto, porque não tem como atender mais pacientes se o quarto não estiver limpo. Nesse local, a gente só abre com um cartão de acesso que já está no seu inventário. E ali eu peguei uma toalha para poder colocar no quarto e ter sempre uma roupa de cama, né, um lençol para colocar na cama dos pacientes. Bom, pessoal, o caso desse paciente era a mesma do caso da paciente antiga e realmente ele precisou ir para CTI, então a gente precisa aguardar um pouquinho. Aí depois que a gente aguarda, igual eu tava aguardando aí na cadeira, ele pediu um curativo e eu vou mostrar para vocês onde que fica o curativo. Pessoal, é aqui que fica o curativo, perto das salas, não fica muito longe, mas também não fica muito perto, mas tinha uma que estava bem do meu lado e eu acabei não vendo. E é o mesmo procedimento, pessoal, o kit médico que eles sempre pedem e depois o remédio que vocês vão sempre colocar na maquininha, tudo bem? Então sempre vai ter isso mesmo. Pessoal, sempre no final que vocês vão estar atendendo os pacientes, vocês vão ganhar isso, viu? É como se fosse uma recompensa por todos os pacientes que você atendeu. Então você ganha muitas moedas e ganha sempre os pontos que eles dão para você, por você atender eles. Pessoal, é sempre bom estar alerta quando o paciente pede um antibiótico, assim como aconteceu aqui, porque é sinal de que alguma coisa está errada, de que o caso desse paciente está grave. Então é bom estar sempre de olho. Pessoal, enquanto eu estava cuidando da minha paciente, pode acontecer que a gente venha ver essas pessoas meio que surtando e com batimento cardíaco muito baixo. Esse paciente estava com 39 e quando é assim a gente tem que correr e pegar como se fosse um acalmante para que a pessoa possa tomar e que ela fique mais calma. Mas não tinha o que eu fazer porque a medicação o paciente não me deu porque era outra pessoa que estava cuidando dele. Então não tinha mais como eu ajudar. Mas se a gente não cuidar dessas pessoas e não ajudar essas pessoas, pode levar a óbito. E aí eu cuidei da minha paciente e o remédio, ele fica nessa maquininha como se fosse um computador e esse alerta é normal de aparecer, tá bom? Porque esse alerta é um sinal de que tá tendo uma coisa grave que tá acontecendo, mas muitas pessoas vão para atender, então não tem jeito. Assim como vocês viram aqui, esse paciente também, ele estava precisando urgentemente de uma ajuda médica, então eu tive que deixar minha paciente ali por alguns minutos sozinha para atender esse paciente, porque ele estava em estado grave. Quando tá vermelho o número, é porque o paciente está em estado grave. Mas aí quando eu fui ver, ele já estava melhorando porque eu estava dando os remédios para ele. Aí eu fui vendo a minha paciente e o paciente do lado. Agora a minha paciente começou a ficar grave e o batimento deles, vocês têm que perceber que o batimento cardíaco deles não pode diminuir tanto. Se ficar abaixo de 53 já é perigoso, porque isso pode levar a óbito. Então eu estava olhando os dois pacientes e pegando oxigênio para esse paciente, água para minha outra paciente.
Então é sempre importante, essa era a última etapa da minha paciente, né, que é colocar o remédio, mas também estava pegando oxigênio para o paciente que estava do lado. E geralmente são pessoas que fazem isso, tá, pessoal? São pessoas que não cuidam dos pacientes, deixam eles lá, pegam essas pessoas e não cuidam delas. Então, antes de você jogar, saiba que você vai cuidar dos seus pacientes e não deixarem eles, né, irem a óbito. Então, eu cuidei do paciente, fiz todos os pedidos dele e depois disso eu coloquei o remédio dele que ele me deu e eu coloquei o remédio dele na maquininha e aí sim ele conseguiu ser liberado e eu tive que limpar a sala. Mas pelo menos a gente conseguiu salvar 2 pacientes. Pessoal, agora eu vou estar mostrando para vocês aqui onde é o CTI. O CTI é a parte mais onde está acontecendo as coisas mais graves aqui do hospital. E também dá para atender aqui, mas não tem muitas pessoas, porque é um local que poucas pessoas conhecem. Mas nesse caso, eu fui ver o paciente e ver todas as coisas que ele estava precisando de receber de atendimento. Então eu fiz o exame dele, tinha os respiratórios, cardiovasculares, está em inglês, mas a gente consegue entender um pouco, né, pessoal? Então todas essas coisas é só você clicar e que já vai aparecer a lista dessa pessoa, desse paciente, e você clica para ver o que está acontecendo com esse paciente. Então, nesse caso, ele me deu o remédio e eu fui colocar na máquina. Aqui, pessoal, ele tinha pedido uma coberta, mas eu já tinha e a gente tem que colocar na lista, tá, pessoal? Não é clicar na tela e nem no paciente, e sim na lista, quando você estiver com o objeto em mãos. Eu estava com a máscara de oxigênio e cliquei na lista para dar ao paciente e a mesma coisa com o remédio. Estava na minha mão e eu cliquei na lista para dar ao paciente. E nesse caso ele precisava do soro, né? Desse aparelho, na verdade, e nós clicamos na lista para dar ao paciente. O paciente pediu um remédio e a gente pega no mesmo local, que é bem pertinho, onde está para fazer a medicação que o paciente dá. Aí cliquei na lista novamente e pronto. E agora ele pediu mais outro remédio e tem que dar uma outra volta e você vai procurar por esse remédio e vai até o paciente novamente e vai entregar, né, para ele na lista. Com a insulina a mesma coisa, vir no local do remédio e pegar a insulina, chegar até o paciente e entregar para ele, só que na lista, apenas clicando na lista. E pronto, e já finalizamos o atendimento no CTI. Tudo bem, pessoal? É muito simples. Até seu rosto fica ali enquanto você cuida do seu paciente. Pessoal, foi isso. Espero ter ajudado. E se inscrevam no canal. Tchau, até a próxima!